Aqui em Apocalipse capítulo 7, ele fala sobre os israelitas fiéis que são salvos de perigo iminente. Isso aqui é uma epígrafe que o tradutor vai colocar. Essa epígrafe aqui não existe dentro desse texto, mas ele coloca segundo o entendimento dele. Quando ele chega aqui no verso 9, ele vai colocar a seguinte epígrafe: visão dos mártires, que olha, ele coloca a visão dos mártires na glória. Então, ele faz essa divisão aqui, porque ele entende que aqui são 144 mil que foram selados dos filhos de Israel. Então ele coloca aqui, os filhos de Israel são salvos de perigos iminentes, os israelitas são salvos de perigos iminentes. E aqui ele já coloca aqui, visão dos mártires na glória. Só que você vai perceber que aqui no versículo 4 ele vai dizer aqui, que ele ouviu o número dos que foram selados. Ele ouve o número dos que foram selados. E aqui, quando você está lendo aqui, quando ele fala a visão dos mártires na glória, ele diz: eu olhei e vi, uma grande multidão. Algumas traduções vão estar, muitas traduções vão estar: olhei e vi uma grande multidão. Então aqui ele olha e vê uma grande multidão aqui. Apocalipse capítulo 7, ele está falando do mesmo assunto. Então você vê que aqui não há essa divisão, essas duas epígrafes que o tradutor colocou. Você vê que aqui ele vai dizer aqui, que ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil, e foram selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí aqui ele fala 12 mil foram selados. Então ele fala de 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo, até que no total deu um total de 144 mil. Ele ouviu esse número aqui. Depois, continuando o assunto, sem fazer essa divisão, você vai ver que aqui ele diz que viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Como é que eu vou provar que isso aqui é a mesma multidão que está aqui no capítulo, que são os mesmos 144 mil, que é uma multidão inumerável que ele está falando aqui? Então você vê que se você for lá no livro de Gênesis e olhar para os 6 dias da criação, você vai ver que tem o primeiro dia, e no primeiro dia ele vai dizer que houve tarde e manhã, logo no primeiro dia. Então você tem um dia de 24 horas, então é o tempo de trabalho de Deus no primeiro dia. No segundo dia ele diz que houve tarde e manhã, então foram mais 24 horas de trabalho. No terceiro dia houve também essa tarde e manhã. No quarto, sucessivamente, houve também tarde e manhã aqui no quarto dia. Ele coloca aqui, também houve tarde e manhã. Então 6 dias houve tarde e manhã. Então aqui, de tal forma que se você pegar aqui, e olhar para o sétimo dia, você vai ver que ele vai colocar de propósito aqui, que o Deus descansou aqui no sétimo dia. Então ele não coloca aqui que houve tarde e manhã, não tem nada no texto, mas você sabe que isso aqui foi de propósito, porque ele citou tarde e manhã todos os dias, e ele não cita tarde e manhã no sétimo dia. E aí, quando você pega uma calculadora, uma simples calculadora, e você calcula 24, que é o tempo de horas que tem cada dia que Deus trabalha. Então ele fala em 6 dias. Você vê que vai dar o número 144. Então o número 144, ele está ligado com os 144 mil, que é o tempo de trabalho de Deus. Não é um número literal aqui, como você vê aqui na Bíblia. Ele falando aqui de 144 mil, parece aqui que há essa divisão aqui, mas essa epígrafe aqui, ele coloca essa epígrafe aqui, ela não existe. E o texto aqui, você vai ver que esse texto aqui, ele fala dessa multidão inumerável, ele está falando do tempo de trabalho de Deus, que são 144 mil. Então, Apocalipse capítulo 7 está falando de uma multidão inumerável, que são 144 mil, 12 mil de cada tribo.